Olá, hoje vou mostrar como fazer esses dois vasos coloridos. Me chamo Sandra e bem-vindo ao meu canal Flor Rosa Atelier. Para esses dois vasos vou utilizar 1,750 kg de argamassa AC3 peneirada e um pouco de água. Eu já preparei esta massa, então eu trouxe ela pronta e tem que ser neste ponto, tipo massa de bolo, nem muito mole e nem muito dura. Vou pegar 3 potinhos e separar um pouco de massa em cada um deles para poder fazer as colorações. Vou utilizar o pó xadrez amarelo. Vocês podem usar líquido também e pode colocar na proporção que vocês acharem melhor. Agora vou fazer a tonalidade verde com o pó xadrez também. A cor vocês definem a cor que vocês querem. E por último, vou fazer a tonalidade azul. Vou usar pigmento líquido. Agora irei passar o desmoldante dentro do vaso maior. Estou usando vaselina líquida. No contramolde eu vou passar pelo lado de fora. Agora vamos medir a altura do fundo do vaso, para que não fique muito fino e nem muito grosso. Agora vou acrescentar a massa e vou colocar as cores em camada. Primeiro eu vou utilizar a massa pura, a branca. Vou dar umas batidinhas para ela se acomodar no fundo, colocando um pouquinho do amarelo, jogando mais para o lado das laterais, deixando um pouquinho no meio mais fino, desta forma. Agora vou acrescentar o azul, da mesma forma. E fica assim. Vou acrescentar mais um pouco de branco, no meio, principalmente só no meio, e deixar as laterais sem nada, porque eu vou acrescentar o verde em cima do azul.
dar umas leves batidinhas para a massa se acomodar. E agora vou colocar a branca novamente. A massa deve chegar mais ou menos um pouquinho acima da metade do molde. Vamos bater um pouquinho para acomodar a massa e também as bolhas subirem. Colocar um pouquinho de peso, vou colocar umas pedrinhas no contramolde para ele poder fixar um pouquinho no fundo e não subir. Ajustar bem o contramolde para que ele não fique um lado mais fino e outro lado mais grosso. Então olha bem no centro assim e veja se ele está uniforme. E vamos bater mais um pouquinho. Gosto de colocar a fita crepe em cima, encruzada, para que o contramolde não se movimente. Verifique se está certinho o contramolde, aí você dá a fixada. Agora é só aguardar 2 dias para a secagem. O vaso menor nós vamos fazer da mesma forma, o mesmo passo a passo do primeiro vaso. E vamos fixar ele, para não se mover o contramolde, e vamos aguardar 2 dias para secagem. Se tiver tempo frio e chuvoso, seria bom retirar apenas após 3 dias, para que esteja bem sequinho. Após 48 horas, passados os 2 dias, agora vamos desenformar. Ai, é tão bom ver. A gente fica ansiosa também. Esses moldes que eu tenho, eles são fáceis de ser retirados. Se você tiver dificuldade, coloque um pouquinho de água gelada. Por uns minutinhos, aí ele sai com facilidade. Para facilitar tirar este molde, se o seu estiver difícil, utilize um secador ou então um pouco de água quente. Aí ele sai com muita facilidade. Deve ser usado do lado de fora, não do lado de dentro, hein, gente? Cuidado! Olha que encanto de vaso! As cores eu achei que ficou muito bonita. E vocês, o que acharam? Agora vou aguardar 24 horas para ele acabar de secar, acabar a cura dele, né? E depois a gente vai impermeabilizar. Bora ver o pequeno. Da mesma forma que fizemos com o grande, agora nós vamos fazer no pequeno, detalhe por detalhe. É tudo muito delicado. Como ele estava um pouquinho difícil para sair, eu dei uma giradinha no molde, aí ele saiu com facilidade. Olha que cores lindas também. Fiquei apaixonada. E vocês? Vamos lixar. Viu que mudou um pouquinho a tonalidade? Fica um pouquinho mais claro depois que seca. Vou usar uma lixa 220, só para algumas rebarbinhas que ficaram muito poucas, só um pouquinho. O mesmo processo no menor, ele teve menos ainda, só um pouquinho ali, nada mais. Depois de lixar, lavar para retirar a poeira e esperar secar novamente. Em torno de umas 12 horas tá bom. Agora vamos impermeabilizar.
Eu uso resina acrílica à base de água da Eucatex. Vamos fazer esse processo por 3 vezes, a cada 4 horas. São 3 demãos que deveremos dar para ficar bem impermeabilizado e não ter vazamento de água nem ficar manchado os vasos. Fazer o mesmo processo no vaso menor. Vasos prontos. Podem ser usados como vasos, cachepô ou até mesmo uma peça de decoração. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço.